E aí, galera do UP, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero hoje trazer uma reflexão sobre um livro que eu li, Meu Amigo Espírito Santo, o livro do pastor Abi Uber, prefácio do Luciano Subirá, indicação do pastor Josué Gonçalves e também do pastor Antônio Cirilo. Esse livro, ele é muito bom para leitura pessoal, edificou muito a minha vida e eu tenho certeza que vai edificar a sua. Eu vou falar sobre o capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre quem ouviu já a voz do Espírito Santo, quem nunca ouviu a voz do Espírito Santo, e a resposta foi meio a meio. Isso me trouxe uma reflexão. Tem muita gente, às vezes, que está dentro da igreja, mas não tem certeza se ouviu a voz do Espírito Santo. Eu quero hoje trazer 4 chaves que esse livro trouxe à minha vida. Eu tenho certeza que vai edificar a sua também. Primeira coisa que a gente precisa entender: todo ser humano foi criado para ouvir o seu Criador. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Não faz sentido um relacionamento em que nós não possamos ouvi-lo. Ok? Segunda coisa importante, o Espírito Santo se comunica das mais variadas formas. Não podemos pensar que vai ser só de um jeito ou de outro, ok? Bom, quais são as 4 chaves para ouvir o Espírito Santo? A primeira delas, manter uma boa consciência. Lá em 1 Timóteo 1, 19 e 20 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe o que é manter uma boa consciência? É você caminhar em santidade. Para ouvir o Espírito Santo, a primeira chave é você estar com o seu coração, com a sua vida limpa, caminhar em santidade. Primeira chave. Segunda chave, utilize o crivo das Escrituras, da Palavra de Deus. Toda vez que você quiser saber se aquilo é voz do Espírito Santo ou não, você precisa comparar com a Palavra de Deus. Lá em Atos 17, 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha que interessante, esse pessoal aqui, os bereanos, eles ouviam a palavra e iam comparar com as Escrituras, para ver se era desse jeito mesmo. E nisso, eles se tornaram mais nobres. A palavra de Deus é o nosso crivo, para a gente saber se aquilo que está ouvindo vem do Espírito Santo ou não. O pastor Abi conta uma história de uma profetisa que foi entregar uma palavra a ele, e essa palavra era que a igreja dele ia diminuir, ia ficar só ele, porque ele estava em pecado. E ele pergunta para essa mulher: qual é o pecado? E ela diz: vocês cantam e dançam nos cultos de vocês. Aí ele vai para a palavra de Deus, lá no Salmo 150, e diz que Davi cantava e dançava, entoava louvores ao Senhor. E ela fala que não precisa da palavra de Deus para comprovar que aquilo era uma palavra do Espírito Santo, que o Espírito Santo falou a ela e ela estava entregando a ele. Sabe o que ele fez? Ele entendeu que essa palavra não era do Espírito Santo, porque ela não tinha uma base bíblica. Aliás, era o contrário do que a Bíblia dizia. Tempos depois, a igreja dele não só cresceu, mas multiplicou. Isso comprova que aquela palavra não era a voz do Espírito Santo. Vamos ficar atento aí às profetadas que a gente recebe. Terceira chave, reconhecendo a voz do maligno. Quantas vezes a gente fica assim, às vezes na dúvida: será que isso é voz de Deus, da minha mente, ou é do diabo? Bom, vou dizer, a voz do diabo, ela traz incredulidade, divisão, murmuração e fofoca. Isso que você está ouvindo aí, está desanimando você, trazendo apatia, tristeza, acusação. Isso não é voz do Espírito Santo, isso é voz de Satanás. Quarto ponto importante: reconhecendo a voz do Espírito Santo em nosso espírito. Para mim, essa foi a maior revelação desse livro. Ele diz o seguinte:
Em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa fazer uma coisa importante: entregar a sua vida para Jesus. Você tem alguém aqui assistindo esse vídeo e nunca entregou a vida para Jesus? Eu convido você a fazer essa oração agora. Peça perdão pelos seus pecados. Diga ao Senhor: perdoe os meus pecados. Entre no meu coração. Seja o dono da minha vida. Tome o comando da minha vida. Quando você fizer isso, o seu espírito ele vai ser vivificado e vai criar um link com o Espírito Santo. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Tremendo isso. E eu encerro essa reflexão com Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A revelação que ele traz nesse livro é o seguinte: o Espírito Santo ele fala primeiro ao nosso espírito e depois ele fala à nossa mente. Isso é muito tremendo. Nunca mais a gente vai ter essa dúvida se é a voz do Espírito ou não, quando a gente entender que ele fala primeiro ao nosso espírito e depois à nossa mente. Eu espero que essa reflexão possa ter abençoado a sua vida, como abençoou a minha vida, a leitura deste livro. E eu declaro sobre a sua vida que você vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai caminhar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus.